Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais uma aulinha caseira, tá? Estamos aqui, né, de quarentena por conta de coronavírus, mas a gente vai gravando as nossas aulas, tá bom? Até tudo isso passar. Hoje eu vou falar sobre a segunda parte da aula de enzimas, tá? Então, no vídeo anterior, a gente viu as propriedades das enzimas, como que elas funcionam, dos cofatores que são necessários para a sua atividade, falamos um pouquinho de enzimas alostéricas, e nesse vídeo agora vamos falar mais sobre os fatores que afetam a atividade enzimática, ou seja, aquilo que é necessário, as condições necessárias para que a enzima funcione bem, né? Em termos de pH, temperatura, concentração de substrato, como que isso tudo vai atuar, né? Vai afetar a velocidade da enzima. Então, eu preparei aqui os slides para gente. Então, vamos lá, né? Fatores que afetam a atividade enzimática. Inicialmente, enfim, só relembrando, né, as atividades das enzimas, elas pegam uma determinada substância, que a gente vai chamar de substrato, tá? E vai trabalhar em cima dessa substância, transformando-a num produto. Então, a gente tem uma enzima, que é uma proteína, ela vai se ligar a uma determinada substância, que a gente vai chamar de substrato. Essa ligação ocorre lá no sítio ativo. Esse substrato, então, vai ser transformado em produto, ele precisa ganhar energia para isso, né? Atingir um estado de transição, um estado mais ativado energeticamente falando, e aí ele vai se transformar num produto, ok? Mas é claro que isso ocorre dentro de um meio, existe um ambiente onde isso tudo está acontecendo, tá? Então, esse ambiente, ele contém o quê? Outras moléculas, né, outras substâncias, existe uma temperatura no qual, né, isso tudo está acontecendo, existe um pH. Então, esses são os fatores que vão afetar a atividade da enzima inicialmente, o pH, a temperatura, a concentração de substrato e a concentração da própria enzima. A gente vai ver que se tiver mais enzima, obviamente eu vou ter mais atividade, se tiver menos enzima, eu vou ter menos atividade. Então vamos começar aqui pelo pH. Vamos olhar essa figura aqui do lado, nós temos essa figura aqui, ela está representando a enzima, tá? Então notem que nós temos aqui, nesse destaque, um grupamento. Esse B aqui é de base, ou seja, tem característica básica. E nesse outro grupo aqui eu tenho uma característica ácida, por isso que tem esse A. Então, o que é isso? Tá? Vamos relembrar. Ácido é qualquer substância que a gente sabe que libera hidrogênio para o ambiente, para o meio. Tá? E base vai ser aquela substância capaz de recolher esse hidrogênio. Então, ácido libera hidrogênio, base recolhe. Só que essa liberação ou ligação de hidrogênios é dependente de pH. Então, esses grupos são capazes de liberar ou aderir, né, o hidrogênio de acordo com o pH do ambiente onde eles estão. Então, nas enzimas, nós temos vários desses grupos, grupos capazes de liberar e de recolher hidrogênios. E lá no sítio ativo, principalmente, a presença desses grupos vai ser muito sensível à alteração do pH. Então, nós sabemos que o pH altera a carga elétrica das moléculas, mas altera como? Tá? Ele altera fazendo com que algum grupamento dessa molécula libere ou, né, recolha hidrogênio. Então, é isso que vai acontecer. Então, lá na enzima, vamos voltar aqui para o nosso esqueminha. Essa estrutura aqui, ela está mostrando o quê? Que ela tem dois grupamentos aqui, vamos imaginar que aqui seja o sítio ativo. Então, nós temos um grupo aqui que está com o hidrogênio ligado, ou seja, esse grupo é ácido, mas ele não liberou hidrogênio. E esse grupo básico aqui, ele está com o hidrogênio ligado, uma carga positiva aqui. Então, tem o hidrogênio, né, excedente aqui, fazendo essa carga ficar positiva. Então,
Vamos ver o que mais mostra nesse gráfico aqui. Eu estou vendo uma linha, né, uma curva do gráfico. Essa curva do gráfico é dependente do pH, tem uma escala de pH aqui embaixo. E essa figura aqui está sendo representada num pH baixo. Então, estou vendo aqui entre 4 e 5, vamos dizer que seja 4,5, tá? Então, nós temos 4,5. A estrutura da enzima está desse jeito. Ela tem aqui uma carga positiva e uma carga neutra lá do outro lado. Conforme o pH vai aumentando, tá vendo? Aqui está 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, partindo aqui desse 4,5, subindo, né, o valor do pH, o que acontece com a atividade da enzima? Ela está subindo também. A atividade está aumentando. Então, aqui do lado, nós temos a escala da atividade em termos relativos, indo de 0 a 1, 1 sendo, né, o máximo. Quando a gente chega aqui no pH 7, olha o que está acontecendo. Eu tenho a minha curva de atividade no máximo. Atinjo o ponto mais alto dessa curva. O que isso quer dizer? Que aqui a atividade dela está bem alta. E depois disso, ela começa a cair. Ou seja, nesse valor aqui de pH 7, eu estou vendo que a enzima tem a sua atividade máxima, a sua melhor atividade. Como é que está a estrutura da nossa enzima? Aqui nesse grupamento, eu estou vendo uma carga negativa. Então, esse aumento do pH, ele está forçando o quê? Né? A liberação de hidrogênios da molécula. Então, geralmente é isso que acontece, tá? Conforme o pH vai aumentando, isso vai forçando os grupamentos a irem liberando os hidrogênios. Tem grupamentos que vão liberar esse hidrogênio com pH mais baixo, tá? Tem outros grupamentos que vão segurar mais esse hidrogênio e vão só liberá-lo em valores de pH mais altos ainda. Então, nesse pH 7, a gente tem o grupamento, né, que a gente estava chamando de básico, ainda com seu hidrogênio, ainda com a sua carga positiva, e lá do outro lado a gente tem uma carga negativa. Então, parece que essa aqui é a configuração ideal. A enzima está na sua configuração ideal, seu sítio ativo está no modo ideal para fazer a atividade enzimática. Quando passa, então, desse pH 7, a atividade começa a cair. Ela vai caindo, caindo, caindo. O que aconteceu com as cargas elétricas? Vamos olhar no esquema. Aquele hidrogênio que estava aqui, ó, saiu, ele foi liberado. Então, isso fez com que a enzima deixasse de trabalhar. Ela, nessa configuração, ela não tem a sua capacidade de fazer a transformação ocorrer, tá? Então, notem, aqui uma carga positiva e neutro, a enzima não funciona. Aqui está neutro e negativo, a enzima não funciona. Quando é que ela funciona aqui? Uma carga positiva de um lado e essa carga negativa do outro. O que só acontece no nosso aqui pH 7, tá? Então, nós temos aqui que ter em mente que a alteração do pH provoca mudanças na conformação da enzima e na carga elétrica, tá? Então, muitas vezes a mudança na conformação é devido à mudança de carga elétrica também, tá? Mas então nós estamos vendo que as enzimas, elas são sensíveis a alterações nos valores de pH. E como a gente está vendo nesse gráfico, existe um valor de pH aqui onde a atividade da enzima é máxima, tá? Então, a gente vai chamar esse pH de pH ótimo. Então, pH ótimo é o valor de pH no qual a atividade enzimática é máxima. Mas por que ela é máxima? Por causa das configurações. As cargas elétricas, elas estão configuradas de acordo a gente ter essa atividade da enzima. Além do que, a gente tem que lembrar que, como qualquer proteína, as enzimas desnaturam em valores extremos de pH. É claro que a enzima é super sensível, às vezes uma única carga que muda lá no sítio ativo, pronto, já é o suficiente. Mas, independentemente disso, quando a gente sai muito, né, desse pH ótimo, a gente começa a ir para extremos de pH e nós sabemos que as enzimas vão desnaturar em pH muito ácido ou em pH muito alcalino, tá? Então, toda enzima, ela tem seu pH ótimo, onde a sua atividade é máxima. Fora desse valor de pH, conforme a gente vai se afastando, a atividade vai caindo até chegar num ponto extremo onde a enzima desnatura,
tá? Então, a gente tem aqui a definição de pH ótimo, valor de pH no qual a atividade enzimática é máxima, tá? E em valores de pH acima ou abaixo, a gente vai ter essa atividade caindo, tá bom? Caindo por quê? Por causa da carga elétrica e da conformação que vão ficar diferentes por causa da alteração do pH, ok? Vamos passar agora para uma outra figura que ela mostra várias enzimas, eu sair da frente aqui, várias enzimas e com diferentes pHs ótimos, tá? É lógico que os valores não estão certinhos, tá? Essas linhas desses gráficos estão dando apenas assim a tendência, tá? Mais ou menos aonde fica o pH ótimo delas, não é exato, tá? Esse valor. Então, o que é que nós temos aqui embaixo? Uma escala de pH. Então, indo aqui do zero, lembrando que a escala de pH começa em zero, tá? E de preferência, os gráficos devem começar em zero também. Então, a gente tem aqui o pH 0 até o 12 aqui. Temos aqui 3 linhas representando a atividade de 3 enzimas diferentes. São enzimas digestivas. A gente tem a pepsina, a amilase salivar e a tripsina, tá? Vamos começar, né, por alto. A amilase salivar, ela atua, como o nome diz, na saliva. Ela é uma enzima capaz de digerir o amido. Então, quando a gente ingere algum alimento com amido, enquanto ele está sendo mastigado, né, essa saliva vai se misturando e essa amilase salivar começa, então, a fazer as primeiras quebras nesse amido. Então, ela tem, assim, uma atividade ó, em pH 0, não tem atividade nenhuma, o pH vai subindo, a atividade dela vai subindo também. E aqui, né, em valores próximos da neutralidade, entre 6 e 7 mais ou menos, a gente vai ter a atividade máxima dessa enzima. Claro que esse valor varia de organismo para organismo, quero dizer, entre espécies, tá? A gente vai encontrar amilases com um valor de pH ótimo, não necessariamente sempre igual. Isso vai variar um pouco de acordo com a espécie, tá? Mas então é isso. Então, enquanto o alimento está lá na boca, sendo mastigado, e assim que ele é engolido, a enzima está trabalhando. Só que, quando o alimento chega lá no estômago, olha o que acontece, o pH vai lá para baixo. O pH lá no estômago é em torno de 1,5, 2. E nesse valor de pH, a enzima não trabalha, como a gente está vendo aqui nessa região do gráfico. Mas lá no estômago, a gente tem uma outra enzima funcionando, que é a pepsina. A pepsina, ela tem um valor de pH ótimo em torno de 2, pelo menos em seres humanos, tá? Então, lá no estômago, a gente vai ter o quê? O pH ótimo, ideal para a atividade da pepsina. E a amilase salivar não está funcionando lá. Depois que o alimento sai do estômago, vai lá para o duodeno, vem outras secreções contendo bicarbonato que vão alcalinizar esse ambiente agora, porque outras enzimas vão ter que atuar e o pH ótimo delas não é ácido, tá? Vai ser alcalino, como é o caso aqui da tripsina, que é uma outra enzima capaz de digerir proteína também, assim como a pepsina começou esse processo de digestão das proteínas lá no estômago, agora, né, do duodeno em diante, a tripsina e outras vão atuar. E aí a gente vai precisar de um pH alcalino. Então, nota aqui, no caso da tripsina, uma faixa, né, de valores de pH ótimo ali entre 8 e 10. Tá? Então, nem sempre a gente vai ter um pH ótimo assim, muito restrito. Às vezes, um valor único. Existem enzimas que têm uma faixa um pouco mais ampla de valores de pH ótimo, ou seja, dentro daquela faixa, ela vai ter a sua atividade ótima, vai ser a sua atividade máxima. Então, não necessariamente a gente tem um único, né, ponto específico como valor de pH ótimo. A gente pode ter uma faixa um pouquinho mais ampla, mas nunca muito ampla também, tá? A escala de pH ela é logarítmica. Então, entre um valor de pH e outro, a gente tem 10 de diferença, são 10 vezes de diferença. Se a gente muda isso para 2 unidades de pH, já são 100 vezes de diferença na concentração de hidrogênios. Então, nunca vai ser assim uma faixa muito ampla, tá bom? Então, o nosso organismo ele pode usar valores diferentes de pH até para localizar a atividade de algumas enzimas, tá? Para fazer uma segregação dessas atividades. Então, as enzimas elas vão funcionar
de acordo se elas estão no local correto ou não, de acordo com esse pH, tá? Então, existem outros exemplos até, mas não vamos falar aqui para não ficar com o vídeo muito longo, tá bom? Vamos falar agora da temperatura. Então, a temperatura, ela também é importante para a atividade enzimática. Nós já vimos que para a reação química acontecer, é preciso que o substrato ganhe energia e fique no estado ativado, no estado de transição mais energético. E é óbvio que o aumento da temperatura vai auxiliar nisso. Aumentando a temperatura, você está dando energia para o substrato e ele vai atingir o seu estado de transição mais rapidamente, mais efetivamente. Então, por si só, a temperatura, até independentemente de enzima, ela favorece transformações químicas. Mas na presença da enzima, isso vai ser favorecido dentro do nosso organismo, dos organismos vivos. Por quê? A nossa temperatura ela é baixa. Se a gente for pensar no quanto é necessário de energia para que uma reação ocorra sem, né, os catalisadores biológicos, sem as enzimas. Então, dentro dos organismos vivos, né, dentro do mundo biológico, digamos assim, sem enzima a gente não tem reação química. Então, essa atividade não vai acontecer. Mas se a gente aumentar a temperatura, a gente nota que a atividade da enzima aumenta também. Então, lembrando que a atividade enzimática ela é medida como? Pela formação de produto, ou seja, pela transformação de substrato em produto, numa unidade de tempo. Então, quanto mais substrato ela transforma em produto naquele intervalo, maior a atividade dela. Tá? Então, vamos ver aqui o gráfico. Nesse gráfico, a gente tem aqui valores de temperatura, 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50, e aqui a atividade da enzima em termos absolutos, indo de 0 a 1, representando o máximo. Tá? Temos aqui a nossa representação da enzima, daquele modo que a gente viu na outra imagem. De um lado carga positiva, do outro carga negativa, ou seja, o pH está ok para ela. Tá? E o que, que a gente nota? Conforme aumenta a temperatura, aumenta também a atividade da enzima. Então, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, atinge um ponto máximo e depois ela cai bruscamente. Então, notem que essa elevação da atividade ela é gradativa. Aumenta a temperatura, aumenta a atividade e assim sucessivamente. Até que se atinja esse ponto máximo aqui, como se fosse assim, uma temperatura ótima, né? Uma temperatura ideal, só que as proteínas, elas desnaturam com o aumento da temperatura. Lembrando que desnaturação é quando a enzima perde sua conformação nativa, como a gente está vendo aqui embaixo na figura. Então, durante essa trajetória de elevação da temperatura, a enzima estava na sua configuração normal, na sua configuração ativa, tá? Só que quando ela desnatura, ela perde a sua atividade completamente. Ela perde a forma, não tem sítio ativo, não tem nada. Independentemente das cargas elétricas estarem lá, tá lá aquela carga positiva naquele ponto, a carga negativa no outro, mas eu nem tenho mais sítio ativo, a enzima desnaturou. Tá? Então, não tem como ela manter essa atividade, ok? Então, assim, sempre que formos analisar o efeito da temperatura sobre a atividade enzimática, eu tenho que lembrar que existem duas situações, existem dois momentos. O primeiro momento é quando ocorre a elevação da temperatura e a atividade vai aumentando, ou seja, a enzima ela não está desnaturada, ela está funcionando normalmente. Então, você vai chegar num pico. Dali em diante, a atividade cai e cai bruscamente, porque a enzima vai desnaturar. Então, não vai ter atividade mais nenhuma, ela cai para zero mesmo, tá bom? Então, são dois momentos quando a gente analisa o efeito da temperatura sobre a atividade enzimática. Tem um momento até a desnaturação e um momento onde ocorre a desnaturação. Então, nós temos aqui o aumento da temperatura aumenta a atividade enzimática, porque os substratos adquirem energia e passam para o estado de transição, aquele estado mais energético, mais rapidamente. Mas em determinada temperatura, a enzima desnatura, ou seja, perde a sua
forma, a sua conformação nativa, e a atividade cai a zero, ok? Bom, terceiro item aqui, concentração de substrato. Então, o substrato é aquela molécula que vai se ligar ao sítio ativo da enzima que vai ser transformada em produto, tá? Então, é meio óbvio. Quanto mais substrato, mais a enzima vai trabalhar, mais produto ela vai produzir. Mas calma lá, existe um limite para isso. Vamos imaginar que eu tenho ali 100 enzimas no meu tubo de ensaio. Se eu colocar ali 50 moléculas de substrato, essas 50 moléculas de substrato vão se ligar a 50 sítios ativos ali, a gente vai ter uma atividade correspondente a isso, mas eu vou ter um monte de enzima ociosa. Se eu for aumentando gradativamente a quantidade de substrato, eu também vou aumentando a quantidade de enzimas que vão formar aquele complexo enzima-substrato e vão transformar esse substrato em produto. Então, eu estou aumentando a atividade da enzima. E assim sucessivamente, quanto mais eu aumentar a concentração de substrato, mais vou aumentar a formação de produto, ou seja, maior vai ser a velocidade da reação. Mas vai chegar um momento onde essa capacidade da enzima, né, de ligar com o substrato, ela vai ficar saturada. Como assim? Se eu tenho 100 enzimas e eu botei 500 substratos, obviamente que eu vou ter todas as enzimas com seu sítio ativo ocupado pelo substrato, elas vão estar trabalhando. Assim que elas liberarem esse produto, outro substrato já vai se ligar a esse sítio ativo, eu nunca vou ter enzima ociosa ali enquanto eu tiver essa concentração alta de substrato. Então, chega um momento onde a velocidade da enzima não vai aumentar mais. Eu vou atingir um platô, tá? Um limite, onde a velocidade não aumenta mais. Não vai adiantar eu colocar mais substrato, porque eu já atingi o que a gente chama de concentração ótima, né? Saturante, onde eu já saturei todas as enzimas aí. Então, olha só, vamos olhar nesse gráfico aqui. A gente tem, nessa linha aqui de baixo, concentração de substrato, concentração crescente, como a gente está vendo, partindo aqui do zero, ela vai aumentando setinha para lá. Aqui eu tenho velocidade da reação. Então, começando aqui embaixo do zero e aumentando também. Essa linha aqui do meio, ficou meio troncha aqui, mas foi o melhor que eu consegui fazer, tá? A gente tem aqui uma atividade começando do zero, onde eu tenho zero de substrato, e ela vai aumentando gradativamente, conforme aumenta também a concentração de substrato. Então, notem que no início, esse aumento da velocidade é meio que proporcional ao aumento do substrato. Botei mais substrato, aumentei a velocidade na mesma proporção, tá? Mas vai chegar uma hora onde não vai ser mais tão proporcional assim. Eu vou ter aumentos de concentração de substrato e o aumento da velocidade já não vai corresponder da mesma forma que antes. Eu vou ter um aumento cada vez menor dessa velocidade da enzima. Então, vai chegar um momento onde eu vou atingir, né, aquele ponto de saturação, a concentração do substrato. Eu vou, digamos assim, dizer que é uma concentração, né, saturante. A partir daquele momento, todas as enzimas estão ocupadas, então é uma concentração ótima, saturante. E a partir daquele momento, a velocidade não aumenta mais, tá? A velocidade ela fica estacionada daqui para frente, ok? Então, eu atingi o quê? Uma velocidade máxima. Então, existe um momento ali onde a enzima não aumenta mais a sua velocidade. Não adianta aumentar a concentração de substrato. Então, como é que a enzima responde ao aumento da concentração de substrato? Ela vai aumentando a sua velocidade. No início, esse aumento ele é proporcional a esse aumento do substrato, mas depois ela vai respondendo cada vez menos, ou seja, o incremento da velocidade não é mais proporcional ao aumento do substrato, até que a gente atinge uma velocidade constante, uma velocidade máxima, tá bom? Então, nós temos aqui que a velocidade da reação aumenta conforme aumenta a concentração do substrato.
até o ponto no qual ocorre saturação da enzima e a velocidade não aumenta mais, tá? Se a quantidade de substrato for muito grande, toda enzima estará complexada com o substrato. Essa concentração de substrato é dita saturante, e a partir dela, novos aumentos da concentração de substrato não terão efeito perceptível sobre a velocidade da reação, que atingiu seu valor máximo, a velocidade máxima da reação. Então, nós podemos, a partir desses gráficos que a gente está vendo, determinar todos esses parâmetros. A partir de gráfico, a gente pode determinar o pH ótimo, a gente pode determinar a temperatura ótima também, pode determinar o ponto de desnaturação, qual a concentração ótima. Tudo isso pode ser visto através de gráficos. Por isso que a gente está vendo muito gráfico aqui, tá? Toda atividade enzimática, ela sempre é colocada em gráficos para nossa análise, tá bom? Então, nesse gráfico aqui, o que a gente está vendo? Uma linha de baixo, sempre com a concentração de substrato, lembrando que o colchete, ele significa concentração, então, no caso aqui, concentração de substrato. Nesse outro eixo aqui, no eixo vertical, a gente tem a velocidade da reação enzimática. O que mais a gente vê nesse gráfico aqui? Eu consigo ver a velocidade máxima, como assim? Ó, minha atividade foi subindo no início, né, proporcional, depois começa a não responder também e atinge um platô aqui. Então, essa é a nossa velocidade máxima. Lembrando que a velocidade máxima a gente acha aqui, vai ter um valor aqui nessa escala que eu vou chamar de velocidade máxima. Tem um outro parâmetro muito importante quando a gente trabalha ou analisa as enzimas, que é o KM, a constante de Michaelis, tá? Para achar a constante de Michaelis no gráfico, eu vou primeiramente, né, achar a velocidade máxima, vou precisar dividir essa velocidade máxima à metade, aí vou achar essa posição, esse valor aqui nesse eixo. Estão vendo esse pontilhado? Então, eu vou achar a interseção desse pontilhado lá na linha do gráfico e vou descer. E vou achar o valor do KM aqui embaixo. Então, o KM ele é o quê? É um valor de substrato, uma concentração de substrato que faz a enzima trabalhar na metade da sua velocidade máxima, tá? Então, esses são dois parâmetros importantes quando a gente analisa a atividade da enzima. Qual é a sua velocidade máxima e qual é o seu KM. Então, a constante de Michaelis, a gente já viu que é a concentração de substrato, na qual a velocidade da reação corresponde à metade da velocidade máxima, tá? Então, o KM, ele caracteriza a afinidade da enzima pelo seu substrato. Como assim? Quando a gente vê um KM muito baixo, isso significa que um pouquinho de substrato já faz aquela enzima pegar esse substrato, né, fazer a sua conexão com ele, formar o complexo enzima-substrato e a gente vai ter a enzima funcionando, o produto sendo formado. Então, a gente vê um aumento, né, grande da atividade enzimática, mesmo com uma pequena quantidade de substrato. Já ao contrário, quando o valor do KM é numericamente muito alto, já indica o contrário, tá? Já indica que a gente tem que ter muito substrato ali para aquela enzima poder atuar. Então, o KM é único para cada enzima e seu substrato. Então, nós já vimos que no vídeo, né, no vídeo número 1, né, uma introdução para esse daqui, que toda enzima ela é específica para o seu substrato e para a reação que catalisa com ele. Qual vai ser a transformação que essa enzima vai fazer nesse substrato? Tá? Então, para isso, a gente vai ter um KM único também. Cada enzima com seu substrato tem um KM único. Então, se eu tiver uma enzima que reaja com mais de um substrato, eu vou ter KMs diferentes para essas diferentes atuações da mesma enzima, tá bom? E enzimas diferentes que agem também sobre o mesmo substrato também vão ter valores diferentes de KM, porque não é a mesma enzima, tá bom? Então, KM é sempre algo específico, tá? E o KM também descreve o equilíbrio da reação. É um ponto ali onde a gente tem
exatamente o meio da curva, o meio da reação da enzima, é um ponto onde eu ainda tenho uma proporcionalidade entre a concentração de substrato, né, o aumento da concentração de substrato e o aumento da velocidade também. A partir daquele ponto, a gente já não vai ter mais isso, tá? A partir do ponto do km ali, conforme a gente aumenta a concentração de substrato, não vai ter o equivalente em aumento de velocidade, tá? Vamos fazer um exemplo aqui com valores? Eu quero saber, nesse gráfico aqui, qual a velocidade máxima e qual o km. Então, como é que eu acho a velocidade máxima? É aquele ponto lá da curva onde a velocidade estabilizou. Eu tenho ali um platô, a linha ficou reta, quase reta, né? A partir dali. Então, o nosso gráfico, vamos lá, linha vermelha aqui, começando lá do zero, tá? Aqui faltou o zero do substrato, mas é o zero aqui também, tá? Zero de substrato, zero de velocidade da enzima. Aí eu vou aumentando, eu botei um de substrato, a enzima está trabalhando, aumentei substrato, a enzima aumentou, ó, tá quase reta essa linha aqui. Só um adendo, a gente está falando aqui de enzimas micaelianas. O que é isso? São enzimas não alostéricas, tá? Enzima alostérica, ela não vai ter uma curva começando retinha aqui, não. Ela vai ter uma curva que a gente diz que é sigmoide, como se fosse um S aqui, tá? Ela demora um pouquinho para começar a subir. Então, a gente não está falando de atividade de enzima alostérica agora, tá bom? Então, são enzimas não alostéricas ou micaelianas. Então, vamos lá. Subindo aqui, ó, estava quase reto. Passou aqui do km, já não temos mais essa correspondência. A gente aumenta bastante o substrato, mas não tem um aumento respectivo na velocidade. A enzima estabilizou aqui na sua velocidade. Então, qual é o valor da velocidade máxima? Aonde estão os valores de velocidade? Nesse eixo aqui, vertical. Então, esse aqui não menos não, tá? É só um tracinho, só para ajudar aqui a achar o ponto exato, tá? Então, aqui nós temos 5. Nossa velocidade máxima está onde? Lá no 5. Lembrando que essa linha azul não é linha do gráfico, ela é só uma linha auxiliar. Ela está apenas ali nos mostrando, chegando lá naquele 5. Ela está ali para dizer, olha, a velocidade máxima eu tenho que procurar lá naquela coluna onde eu tenho valores de velocidade. A linha vermelha aqui, que é a linha do gráfico mesmo, a linha de velocidade é essa vermelha aqui. Então, qual é o nosso valor de velocidade máxima? 5, tá? Agora eu quero achar o km. Então, lembrando, km é uma concentração de substrato no qual a enzima atinge o quê? Metade da sua velocidade máxima. Então, primeiro eu preciso achar a velocidade máxima, já achei. Achei 5. Quanto é metade de 5? 2,5. Então, eu vou lá no gráfico, acho lá onde é o 2,5. Eu vou puxar uma linhazinha auxiliar desse 2,5 até achar lá a linha do gráfico. E vou descer, fazer uma linha aqui, ó, perpendicular a esse eixo, que onde eu tenho concentração de substrato. E vou achar aqui o valor do km. Então, qual é o nosso valor de km aqui? 4, tá? Então, nota que eu tenho que achar exatamente esse ponto de interseção aqui. Eu não posso passar dele nem descer antes de chegar nele, tá? Tem que estar certinho ali, exatamente em cima da linha do gráfico, e aí eu vou descer. Então, nós achamos aqui o nosso valor de km em 4. Então, vejam, não é difícil, tá? Trabalhar com esses gráficos é relativamente fácil. É claro que existe, por exemplo, uma fórmula, né, para você relacionar km, velocidade máxima. Você pode, né, achar o valor de km usando essa fórmula, essa equação de Michaelis e Menten, mas não é o caso aqui, tá? Não é o nosso objetivo aqui analisar essa equação, tá bom? Eu quero apenas que vocês entendam no gráfico como é que a gente pode encontrar esses valores, tá bom? O último fator aqui que afeta a atividade da enzima é a concentração da própria enzima. É meio óbvio, né? Tenho mais enzima, se eu tiver substrato suficiente,
eu vou ter uma maior velocidade da reação. Se eu tiver menos enzima, vou ter menos produto sendo formado por minuto, e obviamente por minuto, ou por intervalo de tempo, e obviamente vou ter uma velocidade menor, tá? Então, nesse gráfico aqui, o que a gente está vendo? Aqui, concentração da enzima, agora não é concentração de substrato, é concentração da enzima. E aqui a velocidade, tá? Então, obviamente que eu tenho que estar usando aqui uma concentração saturante de substrato. Eu tenho que ter substrato suficiente aqui para saturar a enzima para que eu não tenha uma limitação dessa velocidade. Tá? Ela está trabalhando lá na ordem zero, ou seja, na velocidade máxima, tá bom? Então, vamos ver. Se eu colocar aqui zero de enzima, zero de atividade, óbvio, né? Se eu tiver 1 de enzima, uma concentração 1 de enzima, 1 micrograma, tá? Não importa a quantidade aqui. Eu tenho 1 de enzima. Então, isso me deu aqui 2 de velocidade. Aí eu dobrei, eu fiz tudo de novo, mas eu dobrei a quantidade de enzima. Isso me deu o dobro de velocidade. Ah, então eu tripliquei. Tem 3 de velocidade. 3 de enzima, vou ter 6 de velocidade e assim sucessivamente, tá? Notem que o que eu encontrei aqui? Uma espécie de curva padrão. Eu posso usar essa curva padrão e saber, por exemplo, eu peguei uma amostra qualquer, eu não sei quanto de enzima tem ali, e dosar a atividade da enzima. Pelo valor que eu achei de velocidade, eu posso saber quanto de enzima eu tenho. Então, vamos dizer que lá no meu tubo de ensaio, minha amostra desconhecida, eu fiz a análise e eu achei 7 de velocidade. Esse 7 de velocidade representa quanto de enzima? É só chegar aqui na minha curva padrão, achar a velocidade 7 e correlacionar com a concentração de enzima. Me deu o quê? 3,5. Então, fazendo esse tipo de curva, né, de gráfico, eu tenho como fazer análises e saber a concentração da enzima naquela minha amostra. Tá? Então, isso tem a sua utilidade. Então, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração da enzima. Esta proporcionalidade facilita a determinação da concentração, ou seja, da atividade de uma enzima. Então, gente, era isso, tá? Obrigada, espero que vocês tenham entendido. Os meus alunos, né, que vão assistir esse vídeo, se tiverem dúvida, manda lá a dúvida para mim, tá? Não fica guardando a dúvida para você, não. Manda a dúvida para mim. Se não for meu aluno estiver assistindo, eu espero que tenha entendido, tá? Que tenha te ajudado a entender esse assunto que é um pouco complexo, né? Enzimas, bioquímica, de modo geral, não é assim muito fácil. Mas o objetivo desse vídeo foi facilitar. Eu tentei não colocar nada muito complexo, nada muito difícil, para que todo mundo consiga entender, tá bom? Então, muito obrigada, até a próxima. E tem o vídeo 3, tá? O vídeo 3 vai ser sobre inibição enzimática, os tipos de inibidores, competitivos, não competitivos, enfim. A gente vai falar sobre inibição, ok? Tchau, tchau, beijinho. Deixa o like, né? Se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Beijinho.